O incrível plano transformador de Deus na vida de Potifar, o oficial do faraó. No terceiro ano de Jeoaquim, Potifar, um oficial de alta patente, capitão da guarda do faraó, governava em meio ao esplendor do Egito. O Nilo serpenteava majestoso por seus domínios, trazendo a prosperidade que fazia o país brilhar como ouro. Respeitado por sua inabalável lealdade ao faraó e por sua crescente riqueza, Potifar tinha tudo o que um homem poderia desejar. A cada amanhecer, suas posses e prestígio aumentavam e ele se sentia na vanguarda do poder egípcio. Contudo, o que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. Foi em um desses dias que um hebreu chamado José foi trazido para sua casa como escravo. Desde o princípio, Potifar percebeu que o Senhor estava com o jovem, fazendo prosperar tudo o que ele fazia. A sabedoria e as habilidades notáveis de José o destacaram rapidamente, e a administração de Potifar começou a prosperar sob sua supervisão. O oficial ficou intrigado e, pela primeira vez, refletiu sobre o verdadeiro significado da prosperidade sob a presença de Deus. À medida que a prosperidade de sua casa aumentava, um conflito interno começou a brotar em Potifar. A admiração que sentia por José tornava-se um fardo quando sua esposa, tomada por um desejo avassalador, começou a seduzir o jovem hebreu. José, fiel ao seu Deus e a seus princípios, resistiu à sedução, lembrando-se do pacto que tinha com seu Criador. Sua recusa, entretanto, despertou a ira da esposa de Potifar. Em um ato de traição cruel, ela acusou José de indecência, e Potifar, tomado pela dor e pela confiança em sua mulher, decidiu lançá-lo na prisão, acreditando nas mentiras dela, sem saber que estava frustrando os planos divinos. Na escuridão do cárcere, a vida de Potifar começou a desmoronar. Ele não fazia ideia de que aquelas correntes que prendiam José o levariam a um propósito maior. Enquanto isso, Potifar lutava com dúvidas e interrogativos sobre sua própria fidelidade. O peso da culpa por não ter acreditado em José e a incerteza sobre o futuro de sua própria casa criavam espaço para um arrependimento profundo. Enquanto o Egito começava a ser assolado pela fome, Potifar ouvia rumores sobre o Deus dos hebreus, que parecia ser poderoso para salvar. Ele se encontrava em um dilema, preso entre sua lealdade ao faraó e a crescente convicção de que algo mais significativo estava em jogo. As promessas de Deus ecoavam em seu coração, dando margem a uma introspecção profunda. Poderia aquele jovem hebreu a quem erroneamente condenou ser a chave para a salvação do Egito? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa. Ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje? Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, quando a vida de José na prisão deu um giro surpreendente, levando-o a interpretar os sonhos do faraó, o destino de Potifar e José se entrelaçou novamente. Uma série de escolhas de fé e fidelidade aguardavam Potifar, que teria que confrontar a verdade sobre José e a redefinir sua compreensão do relacionamento com o Deus que ele ignorou. As sombras do passado ameaçavam engoli-lo, enquanto a luz da revelação divina prometia transformação e esperança iminente. O clímax da história se aproximava, e as perguntas sobre a soberania de Deus e a capacidade de Potifar em reconhecer seu plano pairavam no ar, enquanto o futuro se desenrolava. Os dias se passaram e a angústia no espírito de Potifar crescia a cada amanhecer. A seca se abatia sobre o Egito e a notícia da fome começou a se espalhar por toda a terra. O povo clamava por socorro e a atmosfera de desespero pairava sobre aqueles que um dia haviam conhecido o luxo. Potifar, em sua aflição, lembrava-se de José, o hebreu que ele havia relegado à prisão, sem ao menos considerar sua inocência. Poderia aquele jovem ter a solução para o que afetava seu povo? O
faraó, tomado por sonhos que o perturbavam, estava também à beira da ruína. Em meio a essa calamidade, as vozes de servos e sábios que buscavam entender os sonhos do faraó ecoavam nos corredores do palácio. No entanto, eram apenas murmúrios. O faraó não encontrava descanso, até que alguém lembrou de José, o hebreu que tinha feito maravilhas na prisão. O copeiro do faraó se levantou e, com hesitação, disse: "Eu me lembro de meu pecado. Havia um jovem que interpretou meus sonhos e os do mestre da panificação, e tudo se cumpriu como ele havia dito." Ao ouvir isso, uma chama de esperança reacendeu no coração de Potifar. Agonizando por sua posição e a infelicidade de sua casa, ele orou pela intervenção divina. A viagem para buscar José foi a mais rápida que seus pés puderam levar. As correntes de suas decisões passadas pareciam agora um estrondo distante, e a determinação em seu coração servia como um farol guiando-o através da escuridão. Assim que José foi liberado da prisão e trazido até o faraó, Potifar estava lá, espectador de um novo capítulo se abrindo. O jovem hebreu, de expressão serena e dignidade inabalável, entrou diante do rei. "O Deus que eu sirvo revelou o que está por vir." José anunciou com ousadia, e as palavras foram como correnteza fresca no deserto ardente. Depois de ter explicado os sonhos do faraó, que previam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, José ofereceu um plano de ação. "Escolha um homem sábio para gerir os recursos nesta abundância." Ele disse, "para que o Egito não pereça na escassez." O coração de Potifar ardia. Ele reconheceu que, em todas as suas vaidades e posses, a verdadeira sabedoria não vinha de coisas humanas, mas da revelação do Deus dos Hebreus. O faraó, em sua sabedoria, olhou para José e declarou: "Porquanto Deus te revelou isso, não há ninguém tão prudente e sábio quanto tu. Tu serás sobre a minha casa, e o povo se submeterá a ti." Naquele instante, Potifar sentiu um misto de alegria e temor. O hebreu que um dia ele condenara, agora se erguia como o salvador da nação. Enquanto José assumia a supervisão da coletânea de grãos, Potifar se defrontava com um dilema ainda mais profundo. Como poderia restaurar sua relação com José e o Deus que ele ignorou? Todos os preconceitos construídos pelas mentiras de sua esposa estavam agora fragmentados, como vidro diante da luz. Os planos de Deus estavam se desenrolando, e ele se perguntava se poderia ser parte de algo muito maior. O lamento do Egito ecoava na distância, e as corporações de Deus estavam se ajustando em um céu de promessas. A cada dia que passava, Potifar buscava resposta, mas a verdade permanecia eclodindo. O Senhor não apenas estava com José, mas também com ele, direcionando seu olhar ao futuro incerto e revelando o semblante do arrependimento. Como um novo ciclo de vida se apresentava, uma nova inquietação brotou no coração de Potifar. O que aconteceria a seguir seria crucial. Deus tocaria novamente sua vida e, mais importante, José aceitaria seu arrependimento? A luta entre o passado e um futuro glorioso espelhava-se em seu espírito, enquanto o Senhor tecia as vidas na tapeçaria de um plano soberano que em breve seria revelado. Os dias se tornaram semanas, e a fome começava a se espalhar como uma sombra sobre o Egito. José, agora elevado à posição de segundo no comando, trabalhava incansavelmente. Sua sabedoria era um bálsamo para o desespero do povo, que se aglomerava nos celeiros em busca de alimento. A presença de um Deus que poderia mudar a sorte de uma nação estava palpável, mas a luta interna no coração de Potifar ampliava-se como um eco nas montanhas. Potifar andava pelas ruas, observando as cicatrizes que a fome havia deixado nas faces da população. Ele não conseguia ignorar a mudança em José. No passado, o hebreu parecia apenas um jovem sonhador, mas agora ele irradiava uma luz que parecia vir do próprio céu. O oficial desejava ardentemente reconectar-se com ele, mas a ferida de seu erro fazia-o hesitar. Certa tarde, em meio a uma colheita de grãos, Potifar se aproximou de José, mas não sem sentir o peso de sua culpa. "José", ele começou, hesitante, "é admirável ver como Deus tem trabalhado através de ti. O Egito deve muito a ti." O hebreu voltou-se e olhou o homem que, em um passado recente, havia tomado uma decisão que quase lhe custou a vida.
A verdade, Potifar, é que tudo o que fizemos esteve nos planos de Deus. Somente Ele conhece o coração dos homens e as razões por trás de cada acontecimento, respondeu José com uma sabedoria que transcendeu sua idade. O oficial sentiu que as palavras atingiram seu coração, mas, mesmo assim, suas próprias iniquidades apodreciam a alegria da redenção. Ele perguntou: como poderia eu, que te tratei tão mal, ser parte do que Deus está fazendo? José, observando o desespero em seu olhar, disse: Deus é um Deus de restauração e perdão. Ele tem um plano até para aqueles que erraram. Creia, Potifar. As palavras do hebreu reverberaram em Potifar, ressoando como um chamado. As noites em claro eram preenchidas com a reflexão sobre as ações que o levaram a seus próprios muros. Porém, a fome continuava a ceifar a esperança de muitos, e o tempo lhe era escasso. O faraó, ansioso, convocou uma assembleia com José e seus conselheiros. A situação estava se tornando cada vez mais crítica. Em seu íntimo, Potifar sabia que não poderia mais adiar o que o Senhor estava claramente suas orientações. Um mês depois, em um momento decisivo, José chamou Potifar para se juntar a um grupo de líderes que estava discutindo como melhor distribuir os grãos. Venha, você tem grande visão e experiência. O Egito precisa de homens como você, disse José. Potifar sentiu um fogo acender dentro dele. Este era o seu momento de se colocar à disposição e de buscar a remissão. Ele aceitou o convite, mas com o coração ainda dividido entre o temor e a fé. Enquanto os líderes se reuniam sob as estrelas, um vento sussurrante pousou sobre eles, como um mistério celestial. Neste momento de decisão, Potifar sentiu um toque do divino. Enquanto as discussões ferviam, ele levantou-se. Meus irmãos, disse, com a voz embargada, aceitem meu pedido de ajuda e perdão neste tempo de necessidade. Que possamos unir nossos esforços e servir não apenas a esta nação, mas a Deus que nos trouxe até aqui. Os líderes se entreolharam, surpreendidos com a humildade do oficial. Mas havia algo mais profundo na atmosfera, um sentimento que fazia com que todos continuassem atentos ao que estava por vir. José, diante da sinceridade de Potifar, viu o plano de Deus sendo aperfeiçoado. E enquanto o faraó observava a transformação no coração de Potifar, uma revelação ainda não vislumbrou. Um pedido inesperado estava prestes a ser feito naquele mesmo palácio. Um pedido que mudaria não apenas vidas, mas toda uma linhagem que se estenderia por gerações. O espírito de Potifar se preparava para mais do que a mera restauração. Era uma chamada divina a um propósito sagrado. Assim, em um momento de verdadeira humildade e busca pela redenção, Potifar estava prestes a descobrir que a verdadeira plenitude não residia apenas em sua posição, mas na soberania de Deus que tecia história dentro de história. O que aconteceria a seguir revelaria não somente o coração do homem, mas também o plano eterno de um Deus que nunca abandona suas promessas. As semanas se desdobraram em um turbilhão de trabalho árduo e esperança renovada, enquanto a fome se espalhava pelo Egito. No palácio, a atmosfera estava carregada de expectativa. José havia se tornado o pilar de luz em meio à escuridão da necessidade. Ele continuava a distribuir os grãos segundo o plano de Deus, e a nação começava a respirar aliviada. No entanto, o coração de Potifar palpitava com uma urgência que ele não conseguia entender completamente. Enquanto o oficial refletia, um pedido começou a tomar forma em sua mente. Um desejo profundo de não só se redimir, mas de ser uma ponte na obra de Deus. Ele observava José, que agora parecia seguro e pleno em sua veste esplendorosa, e sentia que algo essencial estava prestes a ser revelado. O próprio Deus estava orquestrando os eventos ao seu redor, e o eco da história estava se formando. Uma noite, quando o céu se vestia de estrelas, o faraó convocou novamente sua corte. A sala pulsava com murmúrios e olhares nervosos, todos cientes da gravidade da situação e da fome que ainda assombrava o povo. Quando o faraó pediu um novo relatório sobre o estado dos celeiros, Potifar, tomado pela inspiração divina, ergueu-se. Era como se uma força além dele o impelisse. Majestade, começou Potifar,
sua voz ecoando na sala. Ouvi o Senhor falar em meu coração e desejo compartilhar meu entendimento. Este tempo de escassez pode ser transformado em um tempo de bênçãos, se permitirmos que Deus nos guie. Que tal convocar aqueles que têm se perdido na solidão e no desespero e fazer com que sejam acolhidos como parte do nosso povo? O faraó olhou surpreso, mas não indignado. Havia algo de sincero nos olhos de Potifar. O que propões, Potifar? Questionou o rei, curiosidade em sua voz. Estabeleçamos um dia de repartição, um dia em que todo egípcio, independente de sua origem, seja tratado com dignidade e tenha o que comer. Assim, não apenas iremos aliviar a fome da carne, mas também curar a alma de nossa nação. Que possamos lembrar-nos de que em momentos de prova, a unidade é a chave. As palavras daquele oficial, carregadas de um peso espiritual, reverberaram na câmara. José, absorvendo a coragem de Potifar, assumiu a dianteira. Que o Senhor seja nosso guia. Juntos, podemos restaurar nossa gente e fortalecer nosso laço. Há um tempo de repartir e este é o tempo. A proposta, inicialmente tímida, rapidamente ganhou força e aplausos começaram a ecoar. O faraó, impressionado com a ousadia dos dois homens, concordou em buscar a orientação de Deus e a partilha na comunidade. Ao aprovar a ideia de Potifar, ele não apenas olhava para a sobrevivência imediata, mas também para um futuro de esperança e restauração. Entretanto, naquele mesmo instante, enquanto a Assembleia se unia em celebração e esperança, reconhecendo a mão de Deus sobre eles, uma nova sombra se aproximava. No horizonte, uma caravana de comerciantes se aproximava, trazendo notícias de terras distantes. Um mensageiro pálido e ofegante adentrou o palácio. Ó Majestade, disse com os olhos arregalados, trago notícias de uma grande calamidade. Há um povo aclamando por auxílio e socorro, e eles têm em suas mãos uma possibilidade de trazer destruição sobre nós. O murmúrio se espalhou rapidamente, confundindo esperança com temor, e enquanto a tensão aumentava, o espírito de Potifar foi novamente lembrado da soberania de Deus. Ele sentiu que havia uma ligação mais profunda entre os desafios que enfrentavam e a missão que acabava de abraçar. Era ali, naquela intricada rede de decisões, que o plano de Deus começava a se desdobrar. Com um chamado à coragem no coração, Potifar olhou para José e afirmou: se Deus nos trouxe até aqui, então Ele também nos guiará em meio ao perigo. Que não se perturbem nossos corações, pois estamos em suas mãos. E assim, frente à iminente tempestade, Potifar percebeu que a verdadeira jornada apenas começava. À medida que o desfecho se aproximava, o plano de Deus se tornava mais claro, revelando que, na tragédia, também havia uma livre oportunidade de aliança e restauração, e um novo caminho se descortinava diante deles. Ao amanhecer, sob os raios dourados do sol egípcio, o palácio estava tomado por um frenesi. O mensageiro, ainda recuperando o fôlego, relatava com crescente ansiedade: um grande povo vindo de além dos limites do Egito, aflito e faminto, eles clamam por ajuda. Se não atendermos ao chamado de socorro, a destruição se aproximará de nossas portas. As palavras daquele emissário pareciam como as trombetas de alerta, reverberando nos corações dos que estavam presentes. O faraó, com semblante grave, percebeu a urgência. Ele se voltou para José e Potifar e indagou: o que devemos fazer para oferecer socorro a este povo e ao mesmo tempo preservar nossa nação? José, que havia se tornado um homem de discernimento e sabedoria sob a orientação divina, refletiu por um momento. Ele sabia que a resposta não era simplesmente de natureza prática, mas envolvia a coragem de abraçar um propósito maior. Majestade, começou José, sua voz firme, devemos unir forças, não apenas com o objetivo de salvar um povo, mas de honrar a soberania de Deus, que nos trouxe até aqui. Se formos generosos em nosso servir, talvez possamos assegurar não apenas a sobrevivência, mas também a glória do Senhor em nossas ações. O faraó assentiu, percebendo a profundidade da proposta. Ele voltou-se para o seu oficial. Potifar, o que dizes? Deveríamos abrir nossas portas àqueles que vêm em busca de abrigo?
Potifar, sentindo-se cheio de um fervor divino, respondeu: que não temamos a necessidade de outrem, mas que sejamos instrumentos de paz e esperança. É assim que podemos conhecer o verdadeiro propósito de Deus através de nossas vidas. Se as portas do Egito forem abertas, que seja para acolher e não para sustentar divisões. Que levemos a palavra de compaixão ao nosso povo, a fim de que sintam o valor da solidariedade em meio à diversidade. Enquanto a discussão se desenrolava, os membros da corte trocaram olhares nervosos, mas havia um entendimento crescente de que a bondade poderia ser a chave para um futuro mais próspero. O faraó, então, decidiu: convocaremos uma reunião com líderes de todas as províncias. Juntos, vamos decidir como ajudar este povo e, ao mesmo tempo, mantermos firmes em nossa fé e unidade. No entanto, enquanto a nação se preparava para essa intervenção, uma inquietante dúvida pairava sobre José e Potifar. Aqueles que se aproximavam eram conhecidos por sua cultura bélica e suas lutas constantes. Certa noite, após um dia extenuante de planejamento, Potifar buscou a companhia de José para refletir. Sinto que estamos caminhando em terreno fértil, mas também manchado de incerteza. Como saber se nosso ato de bondade não atrairá ainda mais calamidade? José, com o coração encorajado pelas promessas de Deus, respondeu: é neste momento de incerteza que nos devemos apoiar na palavra do Senhor. Lembra-te do que disse em Isaías 41:10: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Nossa missão é obrigações de Deus, e a vitória é sua. No entanto, José, e se a destruição sobrevier? O que fazer se a compaixão se transformar em traição? A segurança do Egito pode ser ameaçada, Potifar indagou, sua voz cheia de angústia. Potifar, José disse, nós não estamos sozinhos. Em nossas ações, mesmo as mais simples, o plano divino se revela. Lembremos de como Deus pode usar até mesmo os desafios para sua honra. O Senhor não tardará em responder através de nossos corações generosos. A esperança pulsava na sala, misturada com o temor. O faraó, ao convocar os líderes, anunciou que estava destinado a abrir os celeiros e compartilhar os alimentos. Àquela altura, já era evidente que a generosidade sempre viria com riscos. Mas havia algo mais. O mensageiro não trazia apenas uma súplica, trazia consigo um elemento crucial que estava oculto aos olhos do palácio. A nação estava prestes a receber não apenas estrangeiros famintos, mas aqueles que carregavam consigo uma chave poderosa, uma verdade que poderia restaurar muitos. Assim, com a coragem renovada e a tensão na atmosfera, o plano de Deus começava a se desdobrar. Em meio a esse sutil plano divino, uma revelação aguardava sua hora de brilhar. E Potifar sentiu que a aliança com aquele povo poderia transformar não apenas seu futuro, mas também o destino de muitos que até então se mostravam como estranhos. A noite seguia silenciosa, mas dentro do coração de Potifar e José, um novo mistério se desenrolava. O labirinto da vontade de Deus estava prestes a fazer o inesperado. A reunião convocada pelo faraó se deu na manhã seguinte, quando os líderes das províncias chegaram ao palácio, com rostos marcados pela preocupação e pela expectativa. O ambiente estava carregado de murmúrios e olhares inquietos. Funcionários e oficiais tomavam suas posições, enquanto o faraó, sentado em seu trono, observava com discernimento. Senhores, começou o faraó, sua voz ecoando com um peso que exigia atenção. Nós estamos diante de um desafio. Um grande povo se aproxima, clamando por socorro. Eles chegam até nós não apenas como necessitados, mas como indivíduos que têm um propósito de Deus. É de nosso dever decidir como proceder. Ele olhou para José, buscando sua sabedoria. José, com a luz da revelação divina em seus olhos, levantou-se. Majestade e nobres presentes, quando os céus gritam por compaixão, é nosso dever ouvir. Lembremos do que está escrito em Provérbios 19:17. Aquele que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe pagará o seu benefício. Seremos abençoados ao oferecer abrigo a este povo. Os olhares se voltaram para um oficial que se destacava entre os demais. Ele tinha um semblante sério e uma postura firme.
Mas, José, e se eles têm intenção de nos subjugar? O Egito não pode se dar ao luxo de criar inimigos dentro de suas fronteiras. Sua voz ressoou desafiadora. Potifar, de pé ao lado de José, sentiu uma onda de fervor e respondeu: mas e se, ao contrário, eles forem o meio pelo qual Deus nos abençoará? As Escrituras nos falam de como o Senhor usou o povo de Israel em muitas circunstâncias. Eles não são apenas estranhos, mas uma oportunidade de conhecer a plenitude da vontade divina. As tensões começavam a se dissipar, mas a dúvida ainda lhe gelava no ar. Alguns líderes assentiam, embora outros permanecessem apreensivos. O faraó, percebendo a resistência, levantou novamente a voz. Que possamos ser guiados pela compaixão, assim como fomos um dia. Abramos nossas portas, vamos forjar um novo caminho. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós através de nosso ato de generosidade. A multidão aplaudiu, embora alguns em seu íntimo ainda experimentassem a ansiedade. A decisão estava tomada e o povo egípcio começaria a se preparar para a chegada dos que vinham em busca de abrigo. Entretanto, às margens do Egito, o ar na barragem que limitava ao rio era palpável com um temor também inescrutável. O povo que se aproximava não era apenas uma caravana de necessitados. Eles traziam consigo as muito esperadas promessas do Senhor e receberiam um acolhimento que culminaria em algo incomensurável. Enquanto a caravana avançava, uma presença mística parecia acompanhar o grupo. Moisés, aquele que havia sido chamado por Deus no meio da sarça ardente, liderava seu povo, com a certeza de que as promessas anteriores não tinham expirado. Ele sabia que a libertação estava a caminho. Os olhos de Deus estavam fixos na aproximação do sufrágio. Naquela noite, a expectativa aumentava entre os egípcios e os hebreus. E enquanto José e Potifar se preparavam para a recepção, eles não faziam ideia de que a reunião em suas mãos não tratava apenas de comida física, mas de algo mais atrativo. Um plano divino de redenção estava prestes a se desenrolar. O ambiente estava denso de esperança e destino. Haverá uma união que ultrapassará as fronteiras da necessidade, sussurrou Potifar, prevendo que mais do que alimento, o Senhor estava prestes a fornecer algo vital. O grande mistério de como Deus estava trabalhando por trás da aparente necessidade começava a se revelar. À medida que a noite avançava, um novo medo se inscrevia em seus corações e um pensamento inquietante pairava no ar. O que mais nos espera neste encontro? As portas do Egito, agora abertas, poderiam levar a uma transformação que reverberaria por gerações. E na quietude da escuridão, o plano soberano de Deus estava prestes a ocorrer, não apenas para o bem do Egito, mas para a glória do seu nome. O sol surgia no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre a terra egípcia, enquanto a cidade despertava lentamente. Os residentes de Jope, um lugar conhecido por sua proximidade com o Egito, falavam em sussurros sobre o jovem povo que se aproximava, cada vez mais confiante em sua jornada. Entre eles, Moisés liderava a marcha, sustentado pela promessa de um Deus que ouvia o clamor dos aflitos. O coração de Potifar estava em um turbilhão de emoções. Ele, que havia visto José interpretar sonhos e manifestar a sabedoria de Deus, estava agora prestes a presenciar um momento crucial na história de ambos os povos. Que a mão do Senhor esteja conosco, murmurou ele enquanto se preparava para a recepção daquele povo. José e Potifar se dirigiram ao local onde as caravanas começavam a acumular. A poeira no ar era inconfundível, e à medida que as figuras começavam a aparecer, leitores de promessas sentiam a tensão aumentar. Mouradou, o líder do povo hebreu, trazia consigo o peso de várias gerações em busca de libertação. Quando finalmente se encontraram, os olhares se cruzaram. A força de um chama de esperança irradiava dos olhos de Moisés, enquanto a curiosidade e uma sensação de urgência dominavam o semblante de José. Irmãos, somos guiados pelo mesmo Deus, que prometeu nos levar a uma terra de abundância, disse Moisés ruidosamente, com a voz carregada de emoção. Que seja assim, respondeu José, o calor em seu coração refletido por sua expressão. Que possamos cumprir a aliança que o Senhor estabeleceu em nossos corações, e que isso sirva para a salvação de ambos os povos. Mas logo, um silêncio profundo caiu entre as multidões. A sensação de reverência se intensificou quando Potifar deu um passo à frente.
temos de nos unir em propósito. O Senhor está em nosso meio e não há divisão entre nós. Vamos garantir que todos se sintam acolhidos e protegidos sobre nossas terras. Sua voz ressoava como um convite sagrado, e os líderes de ambas as nações sabiam que eram partes de um plano mais elevado. Porém, um sentimento inquietante percorria a multidão. Derrotados sob o peso da opressão, alguns ainda observavam com desconfiança e dúvidas. Como podemos confiar? O Egito, terra dos opressores? Questionou um hebreu, enquanto seus compatriotas murmuravam em murmúrio descontentamento. Não devemos deixar que o passado defina nosso futuro, exclamou Moisés, com fervor. O Senhor nos fez um povo e agora nos convoca para um novo começo. Em Deuteronômio 31:6, ele nos diz: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, nunca vos deixará nem vos desamparará. À medida que suas palavras ecoavam, um poder sobrenatural parecia emanar do céu, e algo começou a mudar nos corações do povo. Olhares se encontraram e esperanças foram acesas novamente. Mas enquanto o fervor de fé se levantava, uma sombra se aproximava na forma de um oficial que se opunha. Serão estes um fardo? Precisamos nos resguardar? Sua pronúncia duramente contestadora se ergueu como um aviso a todos os presentes. Instintivamente, Potifar se pôs à frente, seu rosto determinado. Não tema, irmão, respondeu com firmeza. Nós não seremos o que o passado nos rotulou. Este é o tempo do Senhor. Com ele, as divisões podem ser desmontadas. Assim, o peso do compromisso se tornou uma realidade na vida de Potifar e dos líderes hebreus. Mas havia um temor persistente orbitando como nuvens ameaçadoras. Enquanto isso, no horizonte, as promessas de Deus se tornavam visíveis, mas a verdadeira profundidade de seu plano ainda estava por ser revelada. E nesta tensão e transformação, uma nova revelação começou a surgir. Diz o Senhor: e se o meu povo se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Este caminho de restauração será mais profundo do que podemos imaginar. Que comecem os dias de transformação, pois a história de nosso povo se entrelaçará como nunca antes. As complexidades da confiança brotavam entre os dois povos, e cada passo concretizado revelava um novo destino. Mas que alianças e desafios esperavam sob o olhar de um Deus que sempre cumpriria suas promessas? O mistério divino ainda estava se desdobrando, e a história de suas vidas estava prestes a ser escrita, mesclando divisões do passado com a condição do futuro. Enquanto o sol avançava no céu, a atmosfera estava carregada de expectativa e tensão. Moisés, confiante na missão divina que lhe fora entregue, observava os rostos de seu povo. A luz do dia refletia nos olhares, trazendo à tona uma mescla de esperança e receio. A jornada rumo à liberdade era mais do que uma simples migração, era o cumprimento de promessas ancestrais. Levante-se, povo de Deus, exclamou Moisés, sua voz ressoando como um eco do propósito divino. O Senhor está prestes a fazer algo novo entre nós. O coração de nosso Deus se compadece da nossa dor. Ele não se esquecerá de nós. As palavras atingiram os presentes como flechas de fé, atravessando os muros de desconfiança que ainda existiam. Enquanto isso, no coração do Egito, Potifar e José se encontravam em conversa profunda, um diálogo movido pela sabedoria que apenas a experiência e a fé podiam proporcionar. José, a resposta que damos agora moldará o futuro de dois povos, disse Potifar com uma seriedade que fez ecoar a profundidade do seu entendimento. Precisamos ser líderes justos, autênticos e íntegros com Deus, prontos para sacrificar e abraçar aqueles que estão oprimidos. E não podemos esquecer que a história do nosso povo não termina aqui. A mão de Deus nos guiou até este ponto e Ele não nos abandonará. José respondeu, suas palavras impregnadas de esperança. A verdade é que o Senhor está nos chamando para algo maior, algo que nossa compreensão não consegue abarcar totalmente. Nesse momento, um ruído de vozes penetrou a clareira. Era um grupo de oficiais do faraó, liderados por um homem de rosto severo e olhar descolado. Ele avançou, interrompendo os diálogos com uma ordem ressoante.
O que é isso? Um povo estrangulado por suas próprias dúvidas se unindo a um sonho? O faraó não permitirá que isso aconteça. O temor cresceu entre os hebreus, enquanto os olhos se viravam para Moisés, buscando liderança e segurança. Devemos ficar firmes, gritou Moisés, levantando a mão, como se buscando compor um tema que somente ele poderia perceber. A voz do Senhor é mais poderosa do que qualquer autoritarismo humano, como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assomes, porque eu sou o teu Deus. Potifar, sentindo a tensão aumentar, se colocou em frente aos oficiais. Não se esqueçam, começou ele, que a nossa união pode ser uma bênção. Vocês não só enxergam opressão, mas também um caminho para a redenção. O Senhor não fez distinção entre nós. E quem somos nós para fazer isso? Há um plano divino se desenrolando. Entretanto, enquanto as palavras de Potifar penetravam os corações, um murmúrio começou a se espalhar por entre os oficiais. Este é um momento de fragilidade. A confiança do povo é uma lâmina afiada que pode cortar tanto quanto pode unir. Desviem-se, pois a ira do faraó recai sobre qualquer desvio do seu desejo. Gritavam, a voz se espraiando como fumaça em fogo crescente. O desafio pairava no ar, e as figuras de Potifar e Moisés se tornavam símbolos de uma esperança renascente. Mas a sombra da opressão continuava a se espalhar, obscurecendo o céu que por um instante havia se tornado luminoso. Os hebreus inquietos lançavam olhares de temor e incerteza, e a batalha pelo coração e alma de ambos os povos estava apenas começando. Filhos de Israel, lembrem-se do que Deus prometeu, Moisés exclamou, seu espírito ardente como fogo em brasas. Não deixem que o medo os paralise, pois o Senhor é fiel e sua fidelidade nos levará à terra que ele prometeu. Como diz em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Era uma verdadeira guerra espiritual, e cada passo que davam em direção à unidade era um passo em direção ao cumprimento das promessas de Deus. No entanto, um som distante de tropas se aproximando deixava claro que o plano divino enfrentaria grandes testes. Enquanto a poeira se elevava ao horizonte e os corações lutavam entre a fé e o temor, uma nova revelação começava a tomar forma. Diz o Senhor: certo tempo chegará, quando o meu povo será chamado não apenas de escravo, mas de herdeiro. O que isso significará para vocês? Venham, sigam a coluna de nuvem que os guiará. A liberdade está próxima, mas é necessário que cada um de vocês escolha a fé. O fim de sua jornada poderá ser o princípio de grandes maravilhas. A tensão palpável na multidão refletia a luta entre o agora e o que ainda não. E enquanto o preço da liberdade parecia elevado, a promessa de Deus se aproximava rapidamente. Qual seria o próximo ato que moldaria a interface entre a escravidão e a liberdade? A verdadeira profundidade do plano soberano de Deus estava à porta, prestes a se revelar na marcha em direção à promessa infinita. As nuvens se formavam no céu, refletindo a inquietação que preenchia os corações de Moisés e de seu povo. O som dos cavalos e o estrondo dos carros se aproximavam, e um arrepio percorreu as costas dos hebreus. Mas a voz cortante de Moisés ressoou como um relâmpago em meio à tempestade. Lembrem-se, Israel, o nosso Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele nos libertará. Os israelitas, ainda temerosos, começaram a se reunir mais perto de Moisés, como folhas aglomeradas ao redor de uma chama. O olhar firme do líder irradiava uma coragem sobrenatural. Como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Agora, vamos avançar na direção que o Senhor nos mostrou. Do lado oposto, Potifar sentia a pressão sobre seus ombros. Ele conheceria a ira do faraó se não agisse, mas em seu íntimo aninhava-se uma inquietação. Poderia ele fazer algo? O que seria de seu povo? Ele se virou para José, que o observava em silêncio, suas feições refletindo a compreensão do peso do momento. José, ele sussurrou, a intervenção de Deus é necessária. Precisamos agir, mas como? José fechou os olhos por um instante, buscando discernimento espiritual. Confiança no Senhor é nosso primeiro passo.
Podemos ser o braço que sustenta a fé deste povo, e isto é nosso chamado. O faraó pode ameaçar, mas quem é ele diante do Todo-Poderoso? As palavras de José ganhavam força à medida que o ruído da tropa se tornava mais distinto. Os oficiais estavam firmes em sua missão, mas o dilema moral enfrentado por Potifar e José tornava-se cada vez mais claro. Em um ato de bravura, Potifar levantou a mão e fez sinal para que parassem as tropas. Diga ao faraó que eu venho com as palavras de um homem que é ungido por Deus, ordenou ele, sua voz ecoando como um trovão. Os oficiais trocaram olhares perplexos, mas a autoridade em Potifar não podia ser negada. Reconhecendo a urgência da situação, o líder avançou, com José em seu encalço. As palavras de Potifar ecoaram nas mentes dos soldados, criando uma pequena brecha de hesitação. O coração de Potifar pulsava e sua mão tremia levemente ao se aproximar do faraó. Enquanto isso, Moisés mantinha seus olhos fixos no horizonte. Onde estava a coluna de nuvem prometida? Ele sentia que a presença de Deus estava prestes a se manifestar, mas a tensão crescendo entre os homens era palpável. Senhor, fortalece-nos, ele clamou em seu interior. Não muito longe, uma nuvem escura começou a se formar sobre Egito, como um presságio do que estava por vir. As trombetas soaram, anunciando a chegada do faraó com sua comitiva. Ele olhou para seus oficiais, para Moisés, e a determinação se transformou em desprezo. Este povo insolente, que ousadia! Então Potifar adiantou-se. A coragem do oficial do faraó, em contraste com a raiva do rei, criava uma tensão eletrizante. Majestade trouxe uma mensagem a respeito do povo hebreu. Eles clamam a seu respeito. O Deus deles se levanta em defesa, e temo que resistir a essa intervenção divina possa trazer consequências devastadoras. O faraó, tomado pela fúria, descartou a advertência. Esses escravos não têm valor. Eu sou o soberano desta terra, e o que é um Deus para mim? Sua voz rouca ecoava na planície, mas as palavras de Potifar haviam plantado uma semente de dúvida. O céu escurecia, as nuvens acumulavam-se e a terra tremia sobre expectativa. O cerco da opressão se fechava, mas no horizonte distante, Moisés olhou com esperança e fé. E a palavra de Deus se fez ouvir como um trovão, enquanto uma voz intensa ressoou. Eis que eu enviarei praga sobre o Egito. O coração do faraó endurecerá, mas por uma razão, a minha glória será manifesta através deste povo. As portas da libertação começaram a se abrir, mas o caminho já estava sendo trilhado. Com cada marcha em direção à liberdade, o que seria a verdadeira transformação daqueles que eram vistos como meros escravos estava prestes a ser revelado. A fé e a bravura de Potifar, aliadas à liderança de Moisés, entrelaçariam os destinos de dois povos. Hoje começa um novo tempo, povo de Deus, declarou Moisés, e as palavras pairaram no ar como uma promessa. Mas lembrem-se do que está por vir. A verdadeira identidade será revelada em meio ao sofrimento. E o que será do faraó se não se voltar para o Deus vivo? No limiar da libertação, os que clamavam estavam prestes a descobrir seu verdadeiro propósito. O plano soberano de Deus, totalmente transformador, se desenrolava como os destinos dos hebreus e dos egípcios iam se cruzar em um momento decisivo. Quais maravilhas ainda estavam por vir quando a terra tremesse sob seu poder? A tensão pairava no ar, como um feixe de luz aguardando seu momento de resplandecer. Os corações dos filhos de Israel pulsavam em uníssono, carregados de esperança e temor. Moisés, erguendo sua voz como um clarim, pronunciou palavras carregadas de força. Hoje, as promessas de nosso Deus se cumprirão. Sua determinação ecoava, trazendo alento ao espírito oprimido de seu povo. Mas a sombra da opressão ainda se projetava sobre eles, um lembrete constante da luta que se avizinhava. Enquanto isso, Potifar, de pé diante do faraó, percebia o confronto de vontades. Suas palavras haviam injetado uma semente de dúvida na mente do rei, mas o ego obstinado daquele soberano não estava disposto a ceder facilmente. Estás perdido, Potifar, o faraó retorquiu, sua raiva estourando como um vulcão em erupção. Esses hebreus são meros escravos. O que pode um Deus deles fazer por mim? O oficial, no entanto, não se deixou abalar pela fúria do faraó.
Majestade, não subestime o poder do Deus que eles servem. Não só os caprichos da razão, mas as evidências das coisas que estão por vir mostram que Ele está com eles. Abrace essa verdade antes que seja tarde demais. Sua voz, embora firme, era um apelo cheio de compaixão. Justamente então, uma nuvem mais densa do que as palavras de Potifar começou a surgir no céu. Em meio à discórdia, o vento começou a soprar com uma intensidade crescente e raios iluminaram a escuridão, como uma confirmação do mover divino. No horizonte, sinais de uma tempestade se formavam, refletindo o agitar dos corações de cada presente. Moisés, percebendo as nuvens se classificando e os sinais que o céu oferecia, exclamou diante do povo: "O Senhor levantou sua mão, a libertação já se iniciou." Os hebreus, renovados pela esperança e pela presença de seu líder, começaram a se afirmar, firmes em sua fé. Mas havia ainda um grande desafio pela frente. O faraó, aos gritos e sob o peso de sua própria negação, desafiava os conceitos de fé. "Vão em frente, claudiqueis entre dois pensamentos. Se realmente esse Deus é com vocês, que me demonstrem agora, que façam um milagre diante de meus olhos." José, à sombra de Potifar, percebendo a redação de Deus em meio ao furor do faraó, decidiu que era hora de tomar uma posição. É chegada a hora de pronunciarmos os sinais de nosso Deus. Ele mostrará não só sua força apenas, mas sua misericórdia. Que as pragas venham, se isso for o que o Senhor determinar para a liberdade de seu povo. Naquele momento, um arrepio percorreu a corte. O faraó, ignorando as palavras sábias de Potifar e os apelos de José, tão convencido estava de sua própria força, ignorava a ira que estava acumulando sobre o Egito. E assim, enquanto os destroços das vozes se tornavam ecos no palácio, Moisés levantou seu cajado, um sinal evidente da presença do Todo-Poderoso. "Assim diz o Senhor: deixai ir o meu povo." O comando ressoou como um trovão e os céus pareciam reagir aos brados de um coração verdadeiramente ligado a Deus. O faraó estava em um dilema. A despeito das calamidades que se aproximavam, ele mantinha sua teimosia, desafiando os caminhos que Deus havia delineado. Nesse momento, as portas do céu sibilavam e as palavras proféticas começaram a se entrelaçar com a história. Enquanto Moisés se preparava para chamar as pragas, a terra rugia e o espírito de Potifar se aquecia. Ele sabia que as coisas precisavam mudar radicalmente e rapidamente. Que as palavras do Senhor se cumpram e que a libertação do seu povo seja proclamada para que as gerações futuras conheçam a sua bondade. Potifar exclamou, sua fé levantando-se em um grito. E assim, os dias se tornaram semanas de angústia e clamor, enquanto a luta entre as forças divinas e a obstinação humana atingia um clímax. As pragas vieram, uma após a outra, cumprindo as promessas aladas que Moisés havia sido incumbido. O sangue nos rios, as rãs que invadiram a terra, os gafanhotos que devoraram os campos, as evidências do poder de Deus estavam sendo manifestadas para todos os que se opunham a ele. O faraó, mesmo quando sua própria casa foi assolada, ainda desafiava o Deus dos hebreus, e aqui a teimosia se tornava um jugo insuportável. O temor crescia entre o povo egípcio, enquanto Potifar defrontava cada calamidade. Ele se esforçava para manter a calma e a ordem, mas o peso do que Deus estava realizando pesava sobre os ombros de todos. E assim como antes, cada praga trazia mais dor e sofrimento, mas também um chamado à reflexão. A resistência do faraó se tornava cada vez mais leviana sob o peso da manifestação de Deus. Como podemos ser parte desse plano soberano, Potifar? José questionou, sentindo que as horas da liberdade estavam se aproximando. Os sinais estão se acumulando e devemos nos unir na súplica pela redenção de todos os povos. O desafio espiralava, uma batalha não apenas de força, mas de intenção. Potifar procurou um propósito, um caminho de retorno às raízes da fé que haviam sido ensoberbecidas pela cultura egípcia. Quando a última trombeta soar, José, que possamos estar em pé como testemunhas do que Deus fez em nós.
O que acontecerá em breve será um mistério que ainda não podemos compreender completamente. À medida que a contagem se aproximava do clímax, as vozes externas e os temores interiores começavam a se abaixar em meio à revelação. O faraó enfrentava uma escolha que, se mal feita, não só ameaçaria a vida de uma nação, mas a renovação do propósito de Deus, manifestando-se de maneira magistral. Enquanto isso, uma esperança ainda não imaculada florescia no terreno árido. O plano soberano de Deus, uma vez mais, se ergueria como a certeza nas tormentas da vida. O que estaria escondido sob a superfície do conflito estava prestes a ser manifestado. Resplandeça, ó sol da manhã, pois as promessas se aproximam ao amanhecer da nova era.